Fala, povo lindo, começando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu vou falar como construir autoridade para vender todos os dias. Mas mais do que como construir autoridade, hoje eu vou falar de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido falar e que vai fazer um boom na tua cabeça. Mas mais do que esse boom na cabeça, eu vou te dar caminhos para você construir uma autoridade, para você ser visto como autoridade, porque ser visto como autoridade é uma percepção das pessoas com você. Então, o que é que eu vou te ensinar aqui hoje? Como você conseguir passar essa impressão para as pessoas que você é uma autoridade. Então, automaticamente, de forma verdadeira, porque tem muitas pessoas se passando por autoridade, mas quem não é autoridade, um dia a casa vai cair. Quem não for autoridade de verdade, um dia a casa vai cair. E eu vou te ensinar passo a passo o que você precisa fazer. Mas deixa eu te fazer um pedido. Tem muita gente assistindo os meus vídeos. Estou começando agora no canal do YouTube. Então, me faz um favor. Se inscreve aqui abaixo, em algum lugar. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, deixa o teu comentário. Quero muito te responder. Quero muito abrir diálogo com você, conversar. Me fala o que é que você está achando dos vídeos. Vai ser muito importante para mim. Então, vamos lá. Como construir autoridade? Primeiro ponto que você tem que pensar, primeiro ponto que você tem que ter essa compreensão é que a autoridade ela é muito individualizada. Não é um grupo que te vê como autoridade. É uma pessoa que te vê como autoridade, outra pessoa que te vê como autoridade. Você é visto como autoridade de forma individualizada. Tanto é que dentro de uma família, vamos pegar um marido e uma esposa, estão em um evento e uma pessoa fez uma palestra. Quando acabou a palestra, a esposa disse: Ah, que palestra incrível, esse cara é muito bom. E o marido pode chegar e dizer: Ah, não gostei não. Então, a mulher viu a pessoa como autoridade e o homem não viu a pessoa como autoridade. Então, é muito individualizado. E o que é que eu faço dentro da minha jornada? Eu quero ser visto como autoridade pelo maior número de pessoas. Só que se eu faço uma estratégia, que é exatamente o que eu faço, de me fazer ser visto como autoridade por 10 novas pessoas por dia, em um mês eu tenho 300 novas pessoas me vendo como autoridade. E existem vários caminhos para eu ser visto como autoridade, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Inclusive, eu vou falar sobre um método que eu criei, que eu aplico e que funciona muito, que é o ERM, Evidências, Repetição e Memórias. Então, fica atento a isso, porque isso vai fazer muita diferença dentro da tua jornada. Então, autoridade é uma percepção. As pessoas têm uma percepção. Essa percepção elas têm por conta de algumas evidências. E essas evidências, infelizmente, podem ser evidências falsas. Tem pessoas que criam evidências falsas. Como assim, Beto? Pessoas que criam evidências falsas. Pessoas que trabalham muito autoridade através de ostentação. São pessoas que se apertam para viajar, que chegam lá, alugam um carro, fazem várias fotos e ficam repostando essas fotos durante muito tempo. Então, ela está criando uma evidência como se ela tivesse aqueles bens, aquela vida, quando na verdade, às vezes a pessoa nem tem essa vida. Então, ela criou um modelo de se criar autoridade através de ostentação de forma falsa. Aquelas pessoas que se vestem como, tem muito isso hoje no digital, tá? Inclusive, como governante, terno, gravata. Então, a imagem faz com que pessoas vejam elas como autoridade. Porém, vão ter pessoas que vão olhar para ela e vai dizer, ah, essa pessoa é muito metida, essa pessoa se acha, e não vê ela como autoridade, vê ela como uma pessoa chata, vê ela como uma pessoa fake, vê ela como uma pessoa que realmente não vai poder ajudar. E um ponto muito importante dentro de se construir uma autoridade é você construir a autoridade na base da verdade. Porque quando você constrói uma autoridade na base da verdade, você vai ter resultados. E outro ponto que é muito importante, a base da verdade que você vai construir, a sua autoridade, vai conectar com pessoas. Então, o meu estilo é um estilo mais família, é um estilo mais religioso, é um estilo mais de qualidade de vida, qualidade de tempo do que ostentação. Então, vão ter pessoas que vão se conectar comigo. As pessoas que estão em busca de ganhar muito dinheiro, de ficar multimilionário, de ficar ostentando também, talvez essas pessoas não se conectem comigo, porque o meu padrão
de aumentar minha autoridade, de demonstrar minha autoridade, não está tanto na parte de bens materiais, não está tanto na parte de governante, tá aqui de terno, gravata. Então, não é essa a minha base, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto que você precisa compreender, que a autoridade é individualizada. Então, nem todo mundo que está assistindo uma palestra tua, nem todo mundo que está vendo o teu conteúdo vai te ver como autoridade. E isso que eu vou falar aqui é o pulo do Beto. Você conhece a história do pulo do Beto? Eu sempre brinco com meus alunos. Pulo do Beto nem existe, né? O que existe, na verdade, é o pulo do gato. E eu brinco, né? Pulo do gato, pulo do Beto, Beto, gato, gato, Beto. Então, o pulo do Beto aqui para vocês. A grande sacada de autoridade é que ela é um segundo, é um instante, é um acontecimento, é um fato, e as pessoas vão te ver como autoridade. Uma pessoa que nunca te viu na vida, ela recebe um vídeo teu, e esse vídeo impacta ela, e ela olha para você a partir desse momento e diz: Caraca, esse cara é muito bom. Então, em muito pouco tempo, uma virada de chave, essa pessoa começa a te ver como autoridade. Por isso que a produção de conteúdo, a apresentação de provas sociais, ela tem um papel muito importante, teu estilo de vida, e eu vou falar aqui sobre isso passo a passo, tá? Mas as pessoas não te conhecem, elas começam a te conhecer e elas já podem te ver de forma muito rápida como autoridade. Acontece muito comigo. Pessoas que não me conheciam, elas me conhecem por indicação ou porque um vídeo meu chegou até elas. Elas entram no meu Instagram, vê a quantidade de conteúdo de qualidade, prova social, e essa pessoa ela passa a me ver como autoridade. Então, isso é muito importante. E outro ponto que é importante é que esse processo de autoridade é um processo de crescimento. Então, ela viu meu conteúdo, gostou, que bom, ela me vê como autoridade. Ela viu alguns alunos deixando depoimento, ela me vê ainda mais como autoridade. Ela vê o meu estilo de vida, ela me vê ainda mais como autoridade. Então, ela vai aumentando o nível da autoridade. É como se fosse um forno. Você coloca uma lasanha no forno, o forno está bem friozinho e ele vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando e a lasanha vai ser preparada lá no forno. Então, a mesma coisa dentro desse processo de autoridade. Quanto mais eu vou aquecendo o meu lead, quanto mais eu vou preparando o lead para me ver cada vez mais forte como autoridade, mais eu aumento a minha possibilidade de vender para ele, tá? Então, como funciona o ERM e que vai fazer diferença na tua vida para as pessoas te verem como autoridade? Deixa eu pegar aqui uma aguinha antes de falar para vocês, molhar um pouquinho a garganta. E lembrando que eu não edito vídeos, são vídeos de um papo, de um conteúdo direto, sem muito oba-oba, para você ter mais vendas. Meu objetivo aqui é fazer você vender mais, tá certo? Então, ERM. Primeiro, é de evidências. As pessoas têm que ter evidências para poder te ver como autoridade. E quais são essas evidências? Primeira grande evidência, e isso você precisa ter compreensão. Vou até botar aqui o microfone mais perto para dizer o seguinte para você. Se você compreender isso, você começa a entrar para valer dentro do jogo do digital e de ganhar dinheiro no digital. Que as pessoas são egoístas. Todo ser humano é egoísta na hora de comprar. Porque ele não está pensando no vendedor, ele está pensando nele. Então, o primeiro passo que você precisa compreender nesse universo das vendas, tanto presencial como digital, estou falando aqui mais digital porque o meu público ele é muito mais pessoas que são mentores, palestrantes, treinadores, coaches, são pessoas que vendem o seu conhecimento para outras pessoas. Então, você precisa compreender que as evidências, elas são fundamentais, mas que não adianta ter várias evidências, não adianta eu ter muitas evidências. Eu vou falar aqui para vocês algumas evidências que são importantes, se a pessoa que está assistindo não precisa do que eu estou vendendo. Vou dar um exemplo. Se eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro através do seu conhecimento, uma pessoa que está estudando para concurso, ela pode até me ver como autoridade, mas ela não me vê como necessária. Eu não sou uma pessoa necessária para ela, porque ela está estudando para concurso. Ela pode me ver como autoridade, mas eu não sou importante, eu não sou útil para ela, a não ser que ela queira lançar um curso, lançar uma mentoria, ou o que for. Então, primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que
As pessoas, elas compram pensando nelas e não pensando em você. Então, por mais autoridade que você seja, se a pessoa não precisa de você, ela não vai te comprar. Tchau. Então, você precisa ter uma mensagem muito clara, muito objetiva, para que as pessoas que estão assistindo decidam, cara, eu vou continuar acompanhando o Beto porque eu preciso que ele tem para falar, eu preciso aprender com ele. Ou a pessoa ir embora e tá tudo certo. Então, uma pessoa que está assistindo esse meu vídeo aqui e ela está estudando para passar no concurso, ela vai dizer, o que Beto está falando é bacana, faz sentido, estou adorando o conteúdo dele, mas isso não é útil para mim. Agora, quem é mentor, que está vendo assim, caraca, eu preciso aumentar minha autoridade para que as pessoas possam me comprar. Porque quando aumenta a minha autoridade está aqui em cima, a pessoa quer me comprar porque ela está pensando nela, ela me vê como esperança de poder ajudar ela. Então, esse é o grande jogo. Eu ser uma esperança, eu ter estratégias, ter métodos para poder ajudar ela. Então, para um exemplo bem claro, eu tenho um clube do Mentor Milionário, que é minha mentoria em grupo, onde eu ajudo as pessoas a vender. Então, não adianta nada a pessoa querer o que eu tenho para ofertar se ela olha para mim e não confia em mim. Ela tem que confiar em mim, porque hoje eu tenho mais de 500 alunos, é aluno pra caramba, em um ano e meio, mais de 500 alunos dentro da minha comunidade. Porque as pessoas olham para mim e eu tenho várias evidências que o que eu estou falando são verdades e mais do que isso, evidências que eu posso ajudar essas pessoas, tá bom? A venda, ela é egoísta pela parte do comprador e tá tudo certo, não é errado. Quando eu vou comprar, eu estou pensando em mim, não estou pensando no vendedor. E que não adianta eu ser autoridade se a pessoa não tem a compreensão que eu posso ajudá-la. Então, quais são as evidências que você precisa passar para as pessoas para que elas sintam a esperança que você vai poder ajudar e elas poderem te comprar? Primeira evidência, o teu propósito. Você tem que ter um propósito muito bem definido. Qual é o meu propósito? Ajudar pessoas a pegar o seu conhecimento que está aqui, ou estruturar um conhecimento que talvez ainda nem tenha, e transformar isso em produtos, tanto online quanto presencial. Fazer exatamente o que eu faço. Ajudar pessoas através do conhecimento, igual como várias pessoas têm feito hoje em dia. Então, qual é o meu propósito? Ajudar as pessoas a criar, estruturar e vender o seu conhecimento através do digital e através do presencial. Eu tenho alunos que não estão no digital e só querem trabalhar no presencial, com treinamentos, com palestras, com cursos. Como eu tenho alunos que só querem estar no digital, como eu tenho alunos que querem estar tanto no presencial quanto no digital. Então, mas todos os meus alunos, eles querem pegar o seu conhecimento e transformar em produtos, tanto presencial como digital. Eu tenho alunos que não têm produtos e cursos e tem algum serviço que vende? Tenho, mas é a minoria. A minoria. Eu tenho alunos que são corretores de plano de saúde, plano de seguro. Eles entram, usam todas as estratégias que a gente tem para vender os seus produtos, os seus serviços. Funciona? Funciona. Mas o meu conhecimento, os meus exemplos, o caminho que eu ensino é focado no mundo do conhecimento. Então, o meu propósito, ele precisa ser evidenciado o tempo todo, para que as pessoas possam compreender que o meu propósito é ajudar elas. E eu lembro que eu falei que se ela compra pensando nela, quando ela compreende que meu propósito é ajudar ela, eu estou dando o primeiro passo, tá certo? Então, o seu propósito tem que estar em evidência o tempo todo. Segundo, a melhor forma de você apresentar o seu propósito é através do seu conteúdo. Então, quando eu venho aqui, hoje é um sábado de manhã, eu estou gravando um vídeo. Inclusive, a primeira vez que eu estou gravando no sábado, estou escutando barulho dentro de casa, que as meninas não foram para aula, talvez a porta abra a qualquer momento, mas eu não queria deixar de gravar porque hoje eu falei sobre isso dentro da minha comunidade. E eu queria trazer esse assunto, porque esse assunto é muito importante, tá? Então, o conteúdo é fundamental. Produzir conteúdo todos os dias. E você já percebeu que tem muitas pessoas que defendem a não produção de conteúdo. Inclusive, várias pessoas que defendem a não produção de conteúdo, elas estão produzindo conteúdo dizendo que conteúdo não é importante. Porque existe uma coisa no digital que é o seguinte: as pessoas querem passar para você que é muito fácil, que não precisa fazer esforço, que é num passe de mágica que você vai ficar milionário. E de verdade, se você quer ouvir isso, eu não sou a pessoa correta para falar, porque eu crio conteúdo. Sempre faz o seguinte:
o que a pessoa está dizendo para você fazer, ela faz? Se ela faz, ela está sendo congruente. Se ela não faz, ela não está sendo congruente. Se uma pessoa cria conteúdo todos os dias e fica dizendo para você que criar conteúdo não é importante, por que ela está produzindo conteúdo? Pensa nisso. Porque são pessoas que estão criando conteúdo para o Instagram, criando conteúdo para o YouTube, fazendo aulas gratuitas, tudo isso é conteúdo. Então, conteúdo é muito importante. E quando uma pessoa vê um conteúdo teu, você talvez nunca tenha me assistido. Aí você está assistindo esse meu vídeo. E aí você diz, caraca, ele é muito bom. Tudo que ele está falando faz muito sentido. Então, automaticamente, esse meu conteúdo está sendo uma evidência que eu domino do que eu estou falando. E na medida que você compreende que eu domino do que eu estou falando, você me vê como autoridade. Então, produção de conteúdo é fundamental para quem quer de verdade ser visto como autoridade. Terceiro ponto para você ser visto como autoridade através das evidências, seus resultados. Então, quando eu apresento, que eu já fiz mais de 1.000 palestras e treinamentos, mais de 200 turmas de formação em coach, que eu já palestrei de treinamentos em mais de 25 estados brasileiros, quando eu mostro que já tenho, que eu tenho mais de 10 mil alunos, então, são os meus resultados, tá? Então, meus resultados, eles falam muito alto. Se eu estou mostrando meus resultados e as pessoas estão vendo essa evidência, minha autoridade aumenta. E aí vem um erro muito grande de pessoas que falam de inteligência emocional, mas ficam dentro das redes sociais reclamando. Pessoas que falam de investimento e não têm investimento. Pessoas que falam de organização financeira, mas a vida financeira não é organizada. Então, quando eu falo, eu vou ajudar você a fazer mentorias em grupo, fazer treinamentos presenciais, a ter alunos, eu tenho tudo isso que eu estou falando que eu vou ensinar para você. Então, isso é muito congruente. É uma evidência muito forte, porque todo dia eu tenho novos alunos entrando no Clube do Mentor Bilionário ou entrando no meu Mastermind Apollo. Então, essa evidência de resultados, isso é uma potência, faz com que as pessoas olhem para mim e digam: caraca, o que ele está falando é o que ele faz, tá certo? Próximo é os resultados dos seus alunos. Se você está dizendo que ajuda pessoas a terem resultados, você precisa apresentar esses resultados. Então, todo dia, se você entrar na minha rede social, você vai ver que tem prova social. Alunos com resultados, com depoimentos. E aí, você precisa coletar depoimentos, porque quanto mais depoimentos você tem, mais fortalece. E lembra que eu falei que quanto mais evidências você tem, mais você aumenta o teu nível de autoridade, mais você é visto como autoridade. Quando eu deixo claro o meu propósito. E aí o meu propósito, ele está muito conectado com uma promessa. Eu falo do meu propósito prometendo às pessoas que eu vou poder ajudá-las. Quando eu falo dos meus resultados, quando eu falo dos resultados dos meus alunos, eu estou fazendo um empilhamento de evidências. E esse empilhamento de evidências vai aumentando ainda mais minha autoridade. Então a gente já falou aqui de propósito, já falou de produção de conteúdo. Já, eu estou com minha filhinha aqui, tá? Que eu preparei aula para vocês. Falei aqui sobre resultado dos alunos. E o próximo é estilo de vida. O teu estilo de vida tem que estar conectado com o teu propósito. O teu estilo de vida vai ser onde as pessoas vão olhar para você, caraca, eu queria estar tendo uma vida assim. Lembrando que tem pessoas que o estilo de vida é muita ostentação. Estou dizendo que é errado? Não é errado. Tá tudo certo. Meu estilo de vida é mais família. Meu estilo de vida é uma pessoa religiosa que está sempre na missa, que reza o texto todos os dias. Meu estilo de vida é aquela pessoa, é o pai que vai deixar e pegar as filhas na escola todos os dias, que participa efetivamente da vida da família. Meu estilo de vida é que gosta de ir para bons restaurantes, e para bons restaurantes automaticamente termina sendo um pouco de ostentação, porque precisa de dinheiro. Meu estilo de vida é que tem um carro legal, que tem boas viagens, que viaja para fora do Brasil. Ah, tá entrando um pouco de ostentação, mas o foco não está sendo ostentação, mas não deixa de ser um pouco de ostentação, tá certo? Então, meu estilo de vida ontem, sexta-feira, não trabalho geralmente na sexta-feira à tarde. Eu fui almoçar fora com minha família, aí comi um caranguejo, tomei uma caipirinha. Então, numa sexta à tarde, onde a maioria das pessoas estão trabalhando, eu estava me divertindo. Todo dia de manhã eu vou fazer uma caminhada na praia. Enquanto a maioria das pessoas tem que começar a trabalhar de 8 horas da manhã, 9 horas eu ainda estava na praia. Então isso mostra um pouco do meu estilo de vida. E o meu estilo de vida também tem a ver com a minha imagem. Eu podia estar aqui de terno. Só que eu não quero estar me conectando com as pessoas
que estão em busca de ostentação. Não é o público que eu estou me conectando. O público que eu me conecto são pessoas que querem ganhar dinheiro no digital, mas querem ter uma vida junto com sua família, junto com a sua religião, tendo um equilíbrio entre profissão e a sua vida pessoal, tá certo? Próximo, próxima evidência. Teve mais evidência aqui? Não, então já falei de todas as evidências aqui. Propósito, conteúdo, resultados, resultado dos alunos e o estilo de vida. O estilo de vida tem a ver também com muito a sua imagem. Então, o E de evidência acabamos de falar. Agora vamos para o R de repetição. Porque é a repetição que vai fixar na cabeça das pessoas. Você nunca vai ser reconhecido como autoridade por um momento, vai, mas você vai ser muito, vai ser visto como autoridade muito de forma mais forte através de repetição. E a repetição é o que vai para o próximo item, tá? É RM, que é a memória. Quando eu repito o tempo todo, eu entro na memória das pessoas. E você precisa compreender que dentro da repetição, não é, você não se torna chato. Você se torna repetitivo e é normal. Quando você vê uma propaganda de um banco, é uma repetição o tempo todo. Quando você vê a propaganda da McDonald's, é repetição de sanduíche o tempo todo. Quando você vê a propaganda da Pizza Hut, é pizza o tempo todo. Quando você vê a repetição do Habib's, é esfirra o tempo todo. Então, processo de repetição é importante. E eu vejo muitas pessoas que ficam, eu tô repetitivo, eu tenho que mudar, eu tenho que inovar. Não, o jogo é repetição. O jogo é repetição. É porque é através da repetição que você vai entrar na cabeça das pessoas. Não sei se vocês se lembram, tem muita gente jovem, mas quem não é tão jovem vai se lembrar da propaganda da Bombril. Era um processo de repetição, mesmo cenário, mesmo estilo, mesmo tipo de brincadeirinha. Era um processo de repetição. A repetição é o que vai fazer as pessoas se lembrarem do seu propósito. Conteúdo é um processo de repetição. Prova social é um processo de repetição. Então, você precisa repetir incansavelmente. E para fechar, o ERM é a memória. Quando você repete isso, você entra na mente das pessoas e você é uma memória. Só que um ponto importante sobre memória é que você precisa contar histórias. Não adianta você simplesmente trazer um conhecimento muito técnico. O que fica marcado na cabeça das pessoas, o que fica marcado na memória das pessoas, na mente das pessoas, são histórias. Quando eu conto a história que eu viajei para São Paulo para fazer uma palestra em 2014, quando eu estava no início da minha carreira, e minha esposa botou um bilhetinho dizendo que não ia dar certo, que não ia funcionar. Então, muita gente se lembra dessa história, que eu já contei muitas vezes dentro dos meus eventos. Então, é uma história que conecta com pessoas que às vezes a família não apoia, não ajuda. E é o que eu digo, minha esposa sempre me apoiou, minha esposa sempre esteve do meu lado. Só que às vezes dá um medo. Às vezes dá um medo. Eu tenho uma empresa de tecnologia, estava largando a empresa de tecnologia para vir para esse mundo do autodesenvolvimento, do conhecimento, de palestras, de treinamento. E ela ficou assustada. Como é que eu vou largar algo que já tinha 12 anos para começar algo novo que eu não conseguia ganhar dinheiro? Então, essa insegurança da família, que muitas vezes você acha que a família não quer te apoiar, é porque você ainda não tem resultado, é porque está com medo que você não, que você se frustre, que você se decepcione. Às vezes tem com você mesmo, que você não é disciplinado, você começa uma coisa, você não dá continuidade, você não para. Então, essa história é uma história que conecta com pessoas. A história quando eu estava em São Paulo, que eu passei e tinha um homem vendendo anéis de Tuntum e eu dava de presente para as minhas turmas. E eu comprei os anéis que tinha tudinho. No outro dia eu encontrei ele, ele me agradeceu porque estava sem comer nada, já tinha quase 2 dias. E eu meio que salvei não, né? Porque eu comprei, ele não me deu de graça, nem eu dei dinheiro para ele de graça, eu comprei, mas que fez diferença para ele. Então, as histórias, elas são importantes. E aí vem um ponto importante, inclusive, que eu estou começando a trabalhar, que é acontecimentos, histórias marcantes. E essas histórias marcantes, elas precisam ser repetidas incansavelmente, para quando a pessoa olhar para você, ela se lembra daquela sua história. O dia que uma pessoa me contratou para fazer uma palestra, ele ia me pagar no dia do evento e mandou um ticket falso de uma passagem aérea. Eu fui chegando no aeroporto, a passagem não existia.
e eu me senti completamente decepcionado, eu me senti envergonhado dentro da companhia aérea tentando embarcar com um ticket falso. Então, são histórias marcantes e que essas histórias marcantes, elas precisam ser repetidas. Se você pegar grandes nomes, Silvio Santos, ele conta a história que era camelô o tempo todo. Se pegar aí quem mais famoso aí, pegar várias pessoas famosas, elas têm algumas histórias pontuais que elas repetem e isso entra na cabeça das pessoas. E ao entrar na cabeça das pessoas, vem para o terceiro ponto de memória. Primeiro, contar histórias. Segundo, acontecimentos marcantes. E terceiro, isso gera uma conexão. Quando a pessoa se conecta com você, ela vai te ver ainda mais como autoridade. Então, se você quer construir autoridade, você precisa aplicar o ERM, evidências, repetição e entrar na mente das pessoas, na memória das pessoas, elas vão te ver como autoridade. E se esse conteúdo fez sentido para você, clica no joinha. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no meu canal, porque sempre vai ter um conteúdo nesse nível para você. E se você quer de verdade aprender a vender, se você quer saber todas as estratégias que eu uso e que meus alunos usam, fala comigo. Tem o meu grupo gratuito aqui, entra no grupo gratuito. Se você quiser falar diretamente comigo, manda uma mensagem para mim no meu direct do Instagram, que eu mesmo vou responder para você. Eu vou dizer exatamente o que é que você precisa fazer para participar do Clube do Mentor Milionário. O que acontece dentro do Clube do Mentor Milionário, as pessoas que entram, em poucos dias eles fazem 3, 4, 5 e até 10 vezes mais o valor do investimento. Então, se você não está conseguindo vender suas mentorias, seus cursos, eu consigo te ajudar. E eu tenho várias evidências que eu posso te ajudar. Você precisa vender? Eu sou tua esperança, eu vou te ajudar a vender e eu tenho certeza que a gente vai iniciar uma jornada incrível, tá? Então, estamos fechando aqui mais um vídeo. Esse vídeo foi até mais longo, né? 27 minutos, estou marcando aqui meu tempo, mas eu queria explicar detalhadamente para você como funciona o processo para ser visto como autoridade. Quem é visto como autoridade, se conectando com as pessoas que precisam do que você tem para ofertar, essas pessoas vão te comprar. E o processo da autoridade, você não pode parar de trabalhar aí. Você precisa continuar aumentando cada dia mais para você ganhar novas pessoas para te verem como autoridade e para você reforçar a autoridade para as pessoas que já te conhecem e que já te veem como autoridade, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Um beijo para quem for beijo, um abraço para quem for abraço. Que Papai do Céu nos abençoe hoje e sempre. Valeu!